Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre equações separáveis e eu vou começar lembrando que quando a gente tem uma equação diferencial escrita nesse formato aqui, y' igual a f de x e y, onde f é uma função de duas variáveis e y' está isolada no lado da equação, a gente diz que essa equação diferencial está escrita na forma normal. Então, quando a gente tem uma equação separável, é porque essa função f de x e y, na verdade, ela pode ser escrita, ela é uma função que é o produto de uma função f, que depende exclusivamente da variável x, com uma função g que depende também apenas da variável y. Então, quando a gente consegue escrever uma equação diferencial assim, dessa forma, a gente chama ela de equação separável. Então, para resolver uma equação separável, a gente usa o método de separação de variáveis. E vou explicar agora para vocês em que consiste esse método. Então, o primeiro passo é mudar a notação de y'. Vou mudar para dy dx. Tá? Então, dy dx, porque y' a gente sabe que é uma função de x, é o que a gente está procurando quando a gente resolve essa equação diferencial, e y' se refere justamente à derivada em relação a x, tá? Então, a gente escreve a nossa equação assim, e agora a gente vai fazer o que a gente chama de separação de variáveis, que é colocar tudo que depende de y para um lado da equação. Então, eu vou colocar aqui dy dividido por g de y, e tudo que depende de x, a gente vai colocar do lado direito da equação. Tá? Então, reparem que dy dx foi tratado aqui de maneira informal, como se fosse um quociente, quociente de dy com dx, mas isso pode ser justificado usando a regra da cadeia, então a gente não está cometendo nenhuma ilegalidade nesse ponto. Tá? E outro ponto importante é que aqui em cima, tá? Nós dividimos, desse passo para esse passo daqui embaixo, a gente dividiu por g de x. Então, o caso em que g de y, quer dizer, no caso em que g de y é igual a zero, esse caso aqui tem que ser estudado separadamente. Isso quer dizer que a gente vai olhar aqui em cima, nessa equação diferencial, e ver se g de y igual a zero representa ou não uma solução. Tá? Então, isso aí vai ser estudado em cada caso particular, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com esse ponto. Bom, então, uma vez que a gente escreveu a equação assim, a gente vai integrar os dois lados dela. Tá? Reparem que a integral no lado esquerdo é uma integral em relação a y, e a integral do lado direito é uma integral em relação a x. Então, eu vou chamar aqui de φ de x, φ de y, a integral no lado esquerdo, e vou chamar de ψ de x, a integral no lado direito. E aqui nós temos uma constante, tá? Porque nós estamos lidando com integrais indefinidas. Certo. Então, isso aqui já é a solução do nosso sistema, a solução da nossa equação diferencial. E reparem que ela é uma família de soluções, porque para cada constante x, a gente tem uma solução. Para cada constante c. Bom, e pronto, aí estaria resolvida. Também reparem que é uma família de soluções na forma implícita, mas não tem problema, a gente pode deixar assim. Ok. Bom, então agora eu vou resolver um exemplo de uma equação diferencial separável, tá? E vamos ver que a maioria das vezes é muito simples. Então, esse exemplo que eu vou resolver é y' igual a 2xy. Ok. Então, como é que vamos resolver essa equação? Procedendo como foi descrito ali em cima, nós vamos escrever y' como dy dx. Tá?
Então, uma vez que a gente faz isso, a gente separa as variáveis e escrevemos dy, tudo que depende de y para o lado esquerdo, então ficaria dy sobre y é igual a 2x dx, tá? E aqui ocorreu uma divisão por y, ou seja, y igual a 0 tem que ser estudado também, e não está contemplado aqui, porque aqui a gente dividiu por y, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai olhar aqui em cima, na equação diferencial, e ver se y igual a 0 é solução ou não, tá? Então, se y igual a 0, no lado esquerdo, nós temos a derivada da constante 0, que vale 0. E do lado direito, a gente tem o y, que é 0 multiplicando 2x. Então, qualquer que seja o valor de x, o lado direito também vai ser 0. Então, quer dizer que y igual a 0 é solução dessa equação. Tá? Então, no final, a gente vai considerar ela também. Tá? Então, aqui, lembrem que vamos integrar os dois lados, tá? O lado esquerdo, a gente integra, é uma integral em relação a y, e o lado direito é uma integral em relação a x. Então, a integral de 1 sobre y, a gente sabe que é o logaritmo de módulo de y, e no lado direito nós temos a integral de 2x, que é x ao quadrado. E aqui nós temos que acrescentar uma constante qualquer. Então, com isso, a gente tem uma família de soluções escrita na forma implícita, mas nesse caso específico a gente consegue explicitar essa solução. A gente consegue deixar o y isolado e saber exatamente qual é a função que resolve essa equação ali em cima. Ou as funções, né? Porque a gente vai ter infinitas. Vejam que a gente tem uma constante c aqui, que para cada valor dela, a gente vai obter uma solução diferente. Então, para isolar o y aqui, a gente vai usar a função exponencial, que é a função inversa do logaritmo. Então, se a gente aplica exponencial nos dois lados, a gente vai ficar no lado esquerdo com o módulo de x e no lado direito com e na x ao quadrado mais c, certo? Isso é a mesma coisa que é e na x ao quadrado vezes e na c. E aqui e na c vai ser uma constante. Para qualquer c, e na c vai ser uma constante e vai ser uma constante positiva. Então, a gente gostaria de tirar esse módulo, tá? E para tirar esse módulo, a gente vai tirar também a restrição que a constante seja positiva. Então, vou chamar essa constante e na c de d, podendo ser negativa agora, porque nós tiramos o módulo. E a gente vai ter essa solução, onde d é um valor real, podendo ser positivo ou negativo. E aqui reparem o seguinte, e na c nunca pode ser 0. Então, quando a gente tira o módulo, também nunca vai poder ser 0. Mas aqui embaixo, se a gente colocar d igual a 0, a gente vai estar lidando com a possibilidade de y igual a 0. Mas aqui em cima, a gente olhou que y igual a 0 é solução. Então, isso tudo quer dizer que d é uma constante que pode ser positiva, pode ser negativa, mas ela também pode ser 0. Não tem problema algum. Certo? Então, aqui acabamos de encontrar a família de soluções da equação diferencial y' igual a 2xy. Então, aqui eu vou parar um pouquinho para estudar essa solução que a gente acabou de encontrar, tá? Então, vamos fazer aqui um gráfico. Isso aqui é bem improvisado, tá? Então, não vai ficar muito bonito. Mas, vejamos, tá? Então, e na x quadrado, quando x vale 0, vale 1. Então, aqui, nessa interseção com o eixo y, isso vai dar sempre a constante d. Então, e na x quadrado, reparem que ela é uma função simétrica em relação ao eixo x, porque tanto faz se x é positivo ou negativo, x quadrado sempre vai ser a mesma coisa. E vão ser funções que crescem muito rápido,
tá? E esses seriam os valores de D positivo, mas se D é negativo, a gente vai ter um comportamento assim. E reparem que quando D é zero, a gente tem a solução constante, y igual a zero, que também é uma solução da equação diferencial ali em cima. Então, esse gráfico aqui representa as possíveis soluções dessa equação diferencial, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho do problema do valor inicial, que é quando a gente coloca uma condição inicial na nossa equação diferencial. Aqui em cima, a gente está pedindo para achar todas as funções y, tais que quando a gente deriva elas, elas vão ser iguais a 2xy. Mas a gente não está pedindo mais nada dessa função y. Então, uma coisa que a gente pode fazer é pegar um ponto aqui do plano, vou chamar esse ponto de AB, e pedir que a solução passe por esse ponto, tá? Percebam que essas soluções que eu desenhei aqui, nenhuma delas passa por aí. Mas eu consigo ajustar essa constante D, que nós obtemos aqui, de maneira tal que a solução passe por aí, certo? Então, a gente vai ter condições que nos garantem a existência dessa solução, uma vez que a gente escolhe uma condição inicial e a unicidade também. Então, isso seria um assunto para uma outra aula, mas hoje aqui eu vou resolver esse exemplinho aqui. Tá? Então, nesse exemplo aqui eu vou dar para vocês um PVI. PVI quer dizer problema de valor inicial. E eu vou querer resolver essa equação aqui. Então, um PVI é uma equação diferencial que tem uma condição inicial. E uma condição inicial é não mais do que pedir que ela passe por um certo ponto. Ou seja, isso aqui está querendo dizer que eu quero uma solução que passa pelo ponto 2 de coordenadas 2, 4. 2, 4, certo? Bom, então, no exemplo anterior, a gente encontrou que y igual a d e na x ao quadrado é solução dessa equação diferencial. Essa equação diferencial, ela é separável. Então, essa condição aqui, y de 2 igual a 4, vai me permitir encontrar essa constante d. Então, ela não vai mais poder ser qualquer uma. Ela vai ter que ser uma especificamente para que a solução passe por esse ponto aqui, 2, 4. Então, quando y vale 4, nós temos que x está valendo 2. Então, e na 2 na 2 é a mesma coisa que e na 4. Então, isolando o d nessa equação, nós temos que d é igual a 4 dividido por e na 4, tá? Então, a equação com essa condição inicial, ou seja, esse problema de valor inicial, vai ter solução igual a 4 sobre e na 4, que seria o valor do d, vezes e na x ao quadrado, tá? Escrevendo aqui um pouquinho mais bonito, nós temos 4 vezes e na x ao quadrado menos 4, tá? Então, essa seria a solução desse PVI. Pronto, até uma próxima aula.